Olá, seja muito bem-vindo ao programa Educação Financeira. Com muita alegria, hoje eu recebo aqui o pastor Pascoal e o assunto é sobre livros de educação financeira, mas com base bíblica. Livro de autor cristão, porque nós temos muitos livros, eu devoro livros de finanças pessoais, finanças comportamentais, porém às vezes o autor não é cristão, então falta ali alguma coisa. E nós que cremos em Cristo, cremos em Deus, a gente sabe que tem a economia de Deus e a economia do mundo. E hoje eu tenho aqui a presença do pastor Pascoal. Muito obrigado pela sua presença, pastor Pascoal. É um prazer estar aqui no programa Educação Financeira, né? E poder conversar um pouquinho sobre livros. Eu amo livros, você sabe disso, né? O pastor já indicou alguns livros e bons livros. Para quem não conhece, pastor Pascoal Piragini Júnior é pastor emérito daqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, onde ele atuou também como pastor titular 34 anos. O currículo do pastor, gente, ele é imenso, com muita alegria, recebo ele hoje, vice-presidente da Junta de Missões Mundiais, vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, foi docente da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, exerce docência na Faculdade Batista aqui do Paraná. Vou reduzir, gente, né? Retornou à presidência para exercer um novo mandato em 2013. Isso foi aqui na Convenção Batista Brasileira. Palestrante, conferencista, autor de livro, depois vamos falar do livro aqui do pastor, né? Casado com a Mirna Caterine Carneiro Piragini. Tem um casal de filhos, o Michel, né, que é pastor, casado com a Silvana Domingues. Pai da Kelly, que é casada com Leandro Sonda, e tem 4 netos, Nicolas, Benício, Nina e Henrique. Exato. O programa nós estamos falando, pastor, um deles é Educação Financeira para as Crianças. Opa, isso é legal. Como é importante, né? É verdade. A gente aprende, né, a resolver problemas com a família, né? E se a gente não ensinar a educação financeira, os problemas virão e eles não saberão resolver. E algumas pessoas não entendem, né? Porque a Bíblia fala, ensina a criança no caminho. No caminho. E quando eu falo no caminho, é na panificadora. No posto, ensina ali, porque senão não aprender a lidar. O pastor Pascoal, gente, ele é o idealizador desse programa. Eu não sei se ele se lembra, mas o programa Educação Financeira começou com uma ideia sua, pastor. Foi, a gente estava começando a televisão e eu desafiei você a começar um projeto desse, porque eu acho que é um assunto tão importante, tanto que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, né? Tem gente que acha, não, mas a Bíblia fala muito sobre dinheiro, porque é um assunto importante da vida, como administrar os seus próprios recursos com a graça, com a bênção de Deus. Uhum. Tem autores que falam que é 2.350 versículos, tem autores que falam que são mais de 3.500. Eu não sei quantos são. Eu não sei quantos, mas eu sei que fala muito. Fala muito. Das parábolas eu sempre tenho dúvida, pastor. Dizem que são 16 parábolas, né, que Jesus fala sobre finanças. Eu não sei exatamente quantas são. Eu sei que o Bill Hybels escreveu um livro sobre provérbios e ele selecionou 100 provérbios, se não me falha a memória, e isso foi uma seleção só sobre questões financeiras. Então, quer dizer, se a pessoa ler a Bíblia, vai aprender muito sobre finanças também. Vai. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Nós vamos começar falando de um livro que a igreja aqui, ela teve um ano que a igreja deu, né? Deu de presente para todas as famílias. Que é esse livro aqui, Uma Vida Abençoada. Olha só, Uma Vida Abençoada. Pastor, a gente vai falar hoje sobre esse livro, né? O autor é Robert Morris, né? E ele fala aqui de uma forma simples, né? Resultados financeiros, que é um assunto que algumas pessoas às vezes têm medo. Casais, por exemplo, pastor, tem casais que não falam de finanças. Uau. Moram juntos, dormem juntos, almoçam juntos, mas na hora de falar de dinheiro da briga, né? Misericórdia. Então a educação financeira é muito importante. Pegando o livro aqui do autor, né? Uma Vida Abençoada. Tem uma passagem que ele fala assim: ser abençoado significa ter poder sobrenatural trabalhando em seu benefício. Ao contrário, ser amaldiçoado significa ter poder sobrenatural trabalhando contra você. Uhum. Porque assim, a Bíblia nos fala que quem toma dinheiro emprestado é escravo de quem empresta. E é mesmo uma escravidão. Uhum. Você sabe, eu dou consultoria para casais, atendo pessoas, e eu vejo homens destruídos, mulheres destruídas, porque deve no cartão de crédito. Misericórdia. Então, quer dizer... Pior lugar para dever. Pior lugar para dever. Então aqui o autor está dizendo que tem a bênção, mas também tem a maldição.
Deixa eu só falar um pouquinho do autor. Robert Morris é pastor da igreja Gateway em Dallas, nos Estados Unidos. É uma grande igreja, é um amigo pessoal meu. E uma das coisas bonitas é que aquilo que ele ensina para a vida pessoal, ele pratica enquanto igreja também. Então, além dele mesmo, a igreja tem essa visão de dádiva, tem essa visão de buscar a bênção de Deus. Tanto é que muitos dos projetos que nós participamos aqui como igreja, com a construção de casas na Síria, os órfãos lá da Ucrânia, enfim, vários projetos, essa igreja encabeçou esses projetos com doações muito significativas. Então a gente vê assim que não é um livro de uma teoria, é um livro que ele aplica na vida dele e também na administração financeira da própria igreja dele. Quando a gente fala de bênção e maldição, é porque a Bíblia ensina para a gente que existem consequências naturais. Então, assim, a bênção de Deus é uma consequência natural da gente assumir princípios, valores, atitudes na vida. E Deus não apenas coloca a sua mão, mas há um transcorrer natural daquilo que a gente está fazendo. Tanto é que existem bênçãos que a Bíblia chama de universais, né? Que independe se você acredita em Deus ou não acredita em Deus, essa é uma bênção universal. Por exemplo, o casamento é uma bênção universal. Se você acredita em Deus ou não, se você vive os princípios da vida conjugal e da família, sua vida é abençoada. Então, no sentido assim de que há uma consequência natural. E a maldição tem o sentido de que Deus retira sua mão de bênção, mas também é uma consequência natural de algumas coisas que a gente faz. Você falou de empréstimo, né? Então, por exemplo, a Bíblia é muito interessante quando fala sobre esse tema. Eu fiz uma pesquisa uma vez só sobre essa questão de tomar dinheiro emprestado. Então, a Bíblia vai dizer, não tome dinheiro emprestado. Tá? E, em princípio, você vai ficar escravo de alguém. Isso. Tá? De outro lado, ela diz assim, empreste dinheiro e não espere receber. Empresta muito. E não espere receber. Por quê? Ele está dizendo assim, se o cara não te pagar, isso vai ser a sua doação e você está abençoando a vida de alguém. Porque você não está aí para fazer um negócio com um empréstimo, mas você está aí para fazer uma bênção na vida de alguém. Se ele te pagar, ótimo. Se não te pagar, louva a Deus e continua a sua vida. Então é assim, uma situação bem interessante isso na Bíblia. Porque as pessoas têm que entender, né, pastor, que as pessoas pensam que trabalho é maldição. Não é. Não. Dinheiro é maldição. Não é. Mas o que eu faço na minha profissão, ou o que eu faço com o meu dinheiro, pode ser bênção ou pode ser maldição. Esse é um resgate muito bonito do protestantismo, tá? Porque os reformados, os reformadores, né, vamos dizer assim, eles reescreveram a ideia do trabalho. Então, o trabalho, no conceito católico romano, ele era realmente uma maldição dada por Deus, no seu entendimento, a Adão, que com o suor do seu rosto agora tinha que trabalhar. Só que ele já trabalhava antes, Sim. administrando o Jardim do Éden. E aí então os reformadores dizem, não é isso. Trabalho é parte da nossa vida, Deus trabalha, nós também trabalhamos. E aqui ele coloca alguns princípios muito interessantes. Ele diz assim, se você trabalhar para ser o melhor e fazer o melhor, porque você está fazendo para a glória de Deus, então o seu trabalho vai ser bem sucedido, a sua vida vai ser bem sucedida, e assim vai. Tanto que nos países onde os reformadores foram os grandes, vamos dizer assim, promotores da visão de vida, esses se tornaram países prósperos. Exato. Né? Porque a visão do trabalho, do empreendedorismo, como o melhor. Então, se você faz uma caixa, faça a melhor caixa que existe no mundo que você está fazendo para a glória de Deus. E faça com alegria, porque isso é louvor a Deus. O seu trabalho é louvor a Deus. Então, fazer com que a qualidade subisse, com que a alegria de fazer o trabalho existisse. E aí, você é bem sucedido, não tem como. Não tem como. E até interessante, ele pega José do Egito, né? Aonde ele trabalhava, prosperava. Exato. Né? Então vamos lá, muitas pessoas, pastor, estão endividadas e elas falam assim, há uma maldição na minha vida.
E eu falo, não é, a maldição deve ter nome. Ou é um consignado, ou empréstimo, né? Ou é o cartão de crédito, ou é o cheque especial, tem nome, né? Mas a Bíblia ensina a gente a ser mordomo fiel. Sim. Então, por exemplo, o trabalho não é a minha fonte é Deus. O trabalho é um meio. Isso. Então, assim, esse recurso que eu recebo, eu tenho que ser um mordomo, eu tenho que administrar porque não me pertence. Mas, infelizmente, nós temos muita gente, e é uma estatística agora, nós temos mais de 80% das famílias brasileiras endividadas, com problemas. Nós temos, eu brinco, pastor, uma das igrejas que mais cresce no Brasil é a Serasa. 300, assim, é absurdo, 300 mil pessoas por mês, entra assim muita gente que o CPF fica negativado. E o que a gente ensina na educação financeira? Um livro como esse vai aumentar a sua fé, vai ajudar você a entender princípios cristãos e melhorar a sua administração financeira. Tem uma outra passagem que eu gosto muito que ele cita aqui, que é, Jesus falou sobre dinheiro 16 vezes nas suas 38 parábolas. E realmente, porque assim, o amor ao dinheiro é o problema, né? Uhum. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tá? E onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Então o que a Bíblia vai ensinar é que se você não é dominado, e aí tem até um capítulo sobre, quando ele fala sobre Mamon, né, que é o espírito, vamos dizer assim, da posse, do poder, da grana, tal, a ideia de quase uma divindade, né, uma idolatria, por isso que a Bíblia fala que a avareza é uma idolatria. Ele diz que quando a gente perde essa percepção, né, desse lado obscuro do dinheiro, a gente se perde nos contextos financeiros também. A coisa interessante que eu aprendi uma vez com uma pessoa que eu achei maravilhoso, ele era um chefe de segurança na época, muitos anos atrás, do Banco Crefsul, que pegou fogo lá em São Paulo. E aí então eles tinham um cofre, assim, a prova de fogo, a prova disso, daquilo. E aí então foram os caminhões para retirarem os valores, os títulos. E aí essa ovelha minha falou para mim assim, pela primeira vez na vida eu entendi que dinheiro é só papel. Porque quando abriram o cofre e entrou a primeira brisa, a gente viu o dinheiro lá, a gente viu os títulos, mas eles viraram cinzas imediatamente. E aí eu fiquei pensando nessa frase dele. Quando a gente entende que dinheiro é só papel, que ele é um meio de negócios, de transações. A gente não está preso ao dinheiro, mas a gente tem valores, tem princípios. A gente administra esse dinheiro segundo a vontade de Deus, a gente tem bênção e a gente é bem sucedido. Agora, se eu me escravizo, se eu não aprendo a lidar, porque às vezes as pessoas pensam assim, a gente, você está falando porque você ganha bem, porque faz... Não. A gente vive com aquilo que a gente ganha, em qualquer lugar do mundo. Eu vi isso na Índia, vi isso em lugares paupérrimos. A gente vive com aquilo que a gente ganha se a gente coloca os princípios que estão na palavra de Deus em foco na nossa vida. E a bênção de Deus se multiplica na nossa vida. E ela se multiplica de maneiras diversas, né? Por exemplo, na Índia, uma das cenas mais bonitas que eu já vi foi a entrega do dízimo. Por quê? Porque dinheiro lá na aldeia que eu fui não existe. Tá? Então o que existe é produto. Tá? E aí veio um velhinho com um prato de arroz cru para entregar, porque aquilo era o seu dízimo. Mas a alegria dele, quando ele chegou lá na frente, colocou o pratinho, era um prato, uma montanhazinha de arroz, sei lá, meio quilo, 400, 500 gramas, 600 gramas, sei lá quanto de arroz, mas a alegria dele. E aí a gente via, mesmo naquele contexto, eles administrando os recursos, que não eram nem dinheiro, tá? De uma maneira tão maravilhosa, tão bonita. E dizendo claramente, né? O meu coração onde está? Meu coração não está aqui no arroz, né? Exato, está em Deus. E isso é importante porque aquela lá era o dia das primícias, era o primeiro arroz colhido, tá? Porque na Índia ele só vende o arroz na próxima safra.
porque ele tem medo de passar fome. Então ele vai para a rua, coloca uma esteira no meio da rua e leva o que sobrou da safra anterior. E então, mas ele estava entregando o arroz novo. A primícia. Então, assim, é muito bonito a gente ver os valores sendo colocados ali e como Deus abençoa pessoas simples que colocam esses valores em dia. Então, que aprenderam com alguém, com certeza. Não saia daí, assista os nossos patrocinadores, o assunto é muito bom. Estou aqui com o pastor Pascoal, nosso pastor emérito, e nós estamos falando do livro Uma Vida Abençoada. E citando alguns exemplos. E o pastor falou de Mamon. A gente já volta falando de finanças pessoais e educação financeira, mas base bíblica, né? Um autor cristão. Voltamos, gente, com muita alegria. Estou com o nosso pastor emérito, pastor Pascoal, falando de finanças. O programa Educação Financeira foi uma ideia do pastor. E a gente falando aqui de finanças, a gente vê que a Bíblia é muito rica, nos ensinando sobre finanças. Mas se você não leu a Bíblia ou não tem tempo, pelo menos livros cristãos, de bons autores, nos ensinam também princípios e muita coisa que vai ajudar na sua educação financeira. Né? Porque muita gente acha o seguinte: isso é pecado, isso é maldição. Eles dão nome aos problemas, né? E eu falo, olha, os problemas têm nome, tá? Não ter uma organização financeira é um desorganizado. Tomou emprestado, vai ter que pagar. Foi fiador ou avalista, vai ter que pagar. Emprestou cheque ou seu cartão, vai ter que pagar. Sendo que na Bíblia tem muito ensinamento dizendo para você, não faça isso. O autor aqui, que é seu amigo, o pastor Robert Morse, ele fala das duas chaves para a multiplicação no reino de Deus, citando a passagem da multiplicação dos pães e peixes, né? A primeira chave é que algo precisa ser abençoado para que possa se multiplicar. Uhum. Olha, eu acho interessante que ele pega a ideia daquele garoto, né, que entrega os pãezinhos e os peixes, e todo mundo está dizendo, olha, isso aqui não serve para nada, não isso vai aqui dar. Não tem jeito, né? E ele ora agradecendo a Deus e manda o povo sentar, né? E aí começa um milagre de Deus, porque Deus intervém em todas as áreas da vida, inclusive na área financeira. Eu acho tremendo isso, porque se a gente se propõe a buscar a Deus, Ele promete no Salmo 1 que as nossas mãos serão abençoadas. Uhum. Tudo quanto o justo faz, isso prospera. Ele não está falando de prosperidade, que você vai ficar rico, não vai ter doença, mas assim, se você tiver um produto, uma coisa, faça aquilo que vai funcionar. E aí, então, quando a gente começa buscando essa bênção de Deus, a graça de Deus vem sobre a nossa vida.
Só contar a historinha do meu tio, já falecido. Meu tio, ele luta com Deus, minha avó por parte materna pregou o evangelho para todos os filhos, mas ele luta com Deus, se afasta do evangelho. Nesse processo de afastamento ele passa por muitas dificuldades. Ele teve altos e baixos na vida, assim, intensos, até que ele se converte de fato a Deus. E numa dessas situações, ele volta do interior de São Paulo, que ele tinha montado uma indústria com o irmão dele, quebraram. Ele volta para o interior do interior de São Paulo, para São Paulo, e diz, e agora? O que eu vou fazer? Mas ele tinha aprendido agora a buscar a Deus. E Deus falou assim, faz o que você sabe fazer. Falou no coração dele. E ele sabia fazer muito bem linguiça, porque ele tinha sido açougueiro. E então ele vai no cara para quem ele vendeu o açougue e diz, eu não tenho dinheiro para comprar carne para fazer linguiça, nem tenho equipamento para fazer linguiça. Você vende fiado a carne para mim? Eu pago por semana para você. Eu vou comprar a carne, vou vender essa linguiça e na semana seguinte pago e você me fornece até que eu tenha recurso. O cara penalizado disse ok, né? E cedeu as máquinas que ele não usava, que estavam no açougue que ele fazia linguiça. E aí ele começou a reconstruir a vida vendendo linguiça. Ele arrendou um açougue, comprou outro açougue e assim seguiu a sua vida. Por quê? Porque ele tinha aprendido a buscar a Deus e a ouvir a voz de Deus nas coisas pequenas. Então, primeiro eu tenho que ser abençoado, porque aí a nossa mão vai fazer coisas tremendas. Mas ele fez um compromisso com Deus, e aí tinha o outro lado, aí, que é o que o Morris vai falar, que tem que ser alguma coisa que a gente dá, não é? E ele então disse, Senhor, como é que eu vou dar recursos disso? Né? Então ele comprava a carne, naquele tempo a carne para poder fazer isso, ela vinha com ossos, não vinha como hoje vem, então tinha que desossar e tal, etc. Ele fez assim, Senhor, e se vende o osso, se vende o sebo, se vende tudo. Ele falou assim, eu vou começar doando todos os ossos, toda a gordura, todo o sebo, até que eu possa crescer na doação. E Deus disse, ok. Então ele comprava a carne na peça, que na verdade era o outro que comprava, ele desossava, ele fazia e dizia, isso aqui pertence ao Senhor. Aquilo era vendido e era a sua primeira oferta. Até que ele foi crescendo, crescendo e passou a ser um contribuinte fiel e Deus o abençoou muito. Então esses dois princípios da multiplicação, eu posso dizer, vale a pena, funcionam, vi na história da minha família, né? De que a gente aprende a liberalidade ao mesmo tempo em que é abençoado. Essas duas coisas andam juntas. Quer dizer, eu não posso querer só enriquecer, reter, ganhar. Porque tem muita gente, pastor, comete o seguinte erro. A Bíblia diz o seguinte, que se você trabalhar e ficar rico é para abençoar outros. Está escrito isso na Bíblia. Porque tem muita gente que me fala assim, não, quando eu tiver eu vou ajudar. Eu falo, você não vai. Não vai ajudar nunca. E a pessoa fica brava comigo. Eu falo, não vai. Se hoje você não ajuda, pode ajudar com o tempo, pode ajudar com dinheiro, pode ajudar com coisa que sabe fazer, pode ajudar. Então, quando ele fala dos princípios aqui, realmente, o nosso trabalho tem que ser abençoado. Aí eu vou montar um negócio, eu oro antes, para que seja abençoado. Aí o fruto do meu trabalho, da minha empresa, do meu negócio, eu vou fazer isso, né? E que é o que ele coloca mesmo, a semente, né? É o segundo princípio, somente o que é dado pode ser multiplicado. Não, e outra coisa, quando a gente busca Deus, essa questão da bênção é tão interessante, é porque Deus, na sua sabedoria, a gente tem uma visão linear, e Deus tem uma visão global, ele está vendo tudo ao mesmo tempo. Então, quando ele fala com o seu servo, ele dá uma dica que ninguém tem. Já pensou se você tivesse um consultor que estivesse dando dicas para você super? Eu não vou largar desse consultor, mas a gente é burro, para de falar com Deus. Então, quando Deus falou para o meu tio, olha, vai fazer linguiça. Que você sabe. Ele disse assim, caramba, fazer linguiça, eu vou sair com uma linha de linguiça vendendo na rua? Vai fazer isso.
E aí, da linguiça, aquilo virou um arrendamento de um açougue, depois o primeiro açougue, o segundo açougue, um prédio que ele construiu, que vivia de renda, de aluguel, depois na sua velhice. Então, assim, Deus é o melhor consultor que existe. E quantas famílias são abençoadas? Que gera emprego. É verdade. Né? Assim, é uma cadeia de bênçãos, inclusive para aquele que não é crente. Né? Então, assim, ó, Deus abençoa a todos. Né? Agora, você falou no primeiro bloco sobre mordomia, né? Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Então, eu vou falar para você que a gente aprende coisas na nossa casa. Tá? Eu aprendi com a minha avó. Minha avó era uma pessoa muito simples, 4º ano primário, tá? E ela tinha uma gaveta na casa dela, porque naquele tempo os velhos não punham dinheiro no banco, né? Você sabe disso. Pegava, vinha com o dinheiro do salário na mão e levava para casa. E aí minha avó tinha uma gaveta cheia de envelopes. E aí ela colocava, esse aqui é o dinheiro da luz, no envelope da luz. Esse aqui é o dinheiro da água, no envelope da água. Esse aqui é o dinheiro do presente dos meus netos. Fantástico. Então, a minha avó, por exemplo, ela chegava lá, eu faço aniversário em novembro, ela ia me mostrando, ó, o dinheiro do seu aniversário tá aqui, tá engordando, ó, o envelope tá aumentando todo mês. E eu era moleque, garoto, e dizia assim, que coisa maravilhosa, o dinheiro está engordando lá. E tinha lá o envelopinho de cada coisa. Então, a administração financeira, hoje a gente tem tantas ferramentas tecnológicas, né? Mas eu vejo lá, a gente aprende com princípios simples. O primeiro envelope na gavetinha da minha avó era o dízimo. Tá? Depois vinham todos os outros. E ela ensinava para mim, ela abria aquela gavetinha e mostrava os envelopes. Eu era moleque. E dizia, olha, quando você tiver dinheiro, você vai organizar a tua vida. Então eu brinco lá em casa com a minha esposa dizendo assim que eu sou cheio de caixinhas. A caixinha disso, a caixinha daquilo. Por quê? Porque a gente é mordomo daquilo que Deus nos dá. Deus nos abençoa, Deus ele ensina a liberalidade para a gente, mas ele também nos ensina a administrar os recursos que ele nos deu. O pastor falando aqui, eu lembrei, eu dei o curso aqui de educação financeira na igreja, e eu estou trazendo o meu material que eu dou nas empresas, adaptando para a igreja. E as pessoas olharam a minha planilha, está lá, primeira categoria de despesa, investimentos. Investimento, eu falei, sim, você gastou, você investiu. E a Bíblia ensina, a gente tem que investir. Não pode só trabalhar administrado, tem que ter reserva, tem que ter o azeite em casa, tem que ter... Aí eles olharam, tá bom, mas eu vi que tem doações lá, doações não é investimento. Eu falei, pois é, mas eu não recebo nada. Financeiro não. Mas o que você recebe quando você doa, quando você ajuda uma pessoa, não tem preço. Eu notei que na planilha não está escrito dízimo. Eu falei, essa é a minha planilha. Então é o seguinte, quando eu recebo, eu já mando. Não é nem investimento, nem despesa dízimo para mim. Dízimo é algo que eu já recebo, e agora temos o Pix, né? Então é automático, Rossane, Pix, já foi. Então as pessoas falam, na planilha não está. Eu falei, na minha não, mas você pode colocar na sua, quanto você dá de dízimo. Mas eu não, eu já faço um automático, ele não entra... Não é meu. Não é meu. Não vou nem administrar. No passado era assim, não, confesso. E tem um princípio do Robert Morris muito parecido com o seu, quando ele fala que é a primeira coisa. Então ele diz assim, olha, muita gente deixa para dar o dízimo no final, deixa para dar o dízimo no meio do mês, né, no adiantamento. Ele diz, não, o dízimo não nos pertence, a gente dá em primeiro lugar. Aí a pessoa balança. Pastor, como eu falei, não era assim. Lá no passado, meu tempo ainda de banco, que eu ganhava muito bem, e tinha PLR e tudo. Quando eu fazia tudo, as contas, e sobrava, agora eu vou calcular, balançava. Não, peraí, deixa eu fazer a conta de novo. Deixa eu fazer mais uma vez. Até eu aprender, lendo bons livros cristãos, entender o seguinte, ó. Primeiro, não me pertence. Segundo, o restante também não me pertence. Não. Né? Então é o seguinte, entrou, já mando para a igreja, é de Deus. E daí tem algo que ele fala muito bom no livro, o senhor citou, que é a regra de Mamon, né? Que Mamon nos promete muitas coisas que só Deus pode cumprir, né? Por exemplo, é só Deus que pode nos dar segurança, significância, identidade, independência, liberdade. Mas Mamon, o que ele faz? Ele usa o dinheiro para destruir casamentos, destruir vidas, levar a pessoa à depressão. Quer dizer, existe essa entidade, existe. Mamon está ali. Se eu permitir, né, pastor? A ideia não é que o dinheiro é mamon, tá? Isso. É que o espírito, vamos dizer assim, esse espírito interior nosso, que quer gerir, quer controlar, quer fazer,
esse espírito se torna uma idolatria dentro da gente, se torna um Deus dentro da gente. Para quem tem e para quem não tem dinheiro. E para quem não tem também. Não é só para quem tem. Tá? Por quê? Porque se eu não tenho, eu estou olhando o outro que tem, criticando e falando mal, ao invés de produzir e crescer. Isso. E a Bíblia fala, tá com o foco errado. Onde tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E tira a trave do seu olho. Isso. Tira. Então aí você vai fazer. Você vai ser o melhor profissional. Tá? Se você é aquele profissional que está olhando no relógio toda hora para sair, ver que hora que tem, não aguento o meu trabalho e tal. Agora, se você é o melhor profissional na área, você vai ser promovido. Pastor, eu vou aproveitar um gancho aqui, porque tem muita gente que foi contratado, ou seja, ele vendeu suas horas para uma empresa, e é isso, vendeu suas horas. Mas está lá no WhatsApp, está lá no Instagram, está lá comprando e vendendo ações, está fazendo outras coisas que não é o trabalho dele. E daí não prospera. E daí reclama do salário. Olha, teve uma promoção na empresa, não foi promovido. Mas ele não está focado. E outra coisa, por exemplo, eu tive uma senhora que trabalhou conosco e a gente teve uma dificuldade, porque lá no prédio onde eu moro, não se paga taxa para uso do salão social. Mas você tem que entregar limpo, assim como você recebeu limpo. E a senhora trabalhava comigo, eu estava viúvo da época, nós fizemos lá uma festinha para o meu neto, eu falei, olha, por favor, desça lá e arruma, porque eu tenho que entregar a chave. Ela falou, não é minha obrigação. Eu virei para ela e falei assim, a senhora está em horário de serviço, eu comprei essa hora da senhora. Se a senhora não quiser descer, se acha que não é a sua obrigação, então eu vou dispensar a senhora, porque essa hora foi paga. E não somente essa hora, mas todas as suas horas extras, porque eu tinha um relógio ponto, pagava todas as horas extras e tudo mais. A mulher fez um bico, desceu, levantou, depois voltou e falou, quero pedir minhas contas. Eu falei, tá bom, a senhora que sabe, vai embora. Passou uma semana, ela pediu perdão, falou, não quero sair. Eu reconsiderei, falei, eu estou pagando as suas horas. Mas não, você pagou para ficar aqui. Não, eu paguei as horas do seu trabalho e aqui é uma extensão da minha casa. É como se fosse o quintal da minha casa. Então, esse tipo de funcionário, tá, vai ser promovido um dia? Não. Né? Não vai. Então, se ele não tem a percepção das coisas, eu estou me sentindo explorado. Por quê? Eu estou pagando a sua hora. Né? E essa visão é a visão que os reformadores combateram, dizendo assim, se tudo que você fizer com alegria e para a glória de Deus e fizer o seu melhor, vai vir bênção sobre a sua vida. E como é que vem bênção? Seu produto é melhor, o seu tratamento com o seu cliente é melhor, a sua relação com as pessoas é melhor e naturalmente você vai ser escolhido e não vai ser preterido. Né? E vai trabalhar com alegria. Tem gente que eu sempre falo, vem cá, tem uma bola de ferro te prendendo lá, tem alguma coisa, porque isso é escravidão. A gente pode denunciar. Então você não é obrigado a trabalhar numa empresa onde você não se sente bem. Claro. Agora, assim, você tem que fazer como se fosse para Deus mesmo. Pastor, e falando em livros, eu estou vendo um livro ali que é O Líder Espiritual. Isso. Rapidamente, o nosso tempo está se esgotando, passa muito rápido, mas esse livro aqui, pastor? Então, esse livro eu levei 20 anos para escrever. Tá? 20 anos? 20 anos assim. É aquele trabalho que você começa, diz, não está bom, para, e depois volta depois de um tempo, e faz uma melhora, diz, mas não ficou bom ainda e tal. E ele nasceu de uma perspectiva assim, tem muitos livros falando sobre liderança, a maioria que eu conheço, bons livros inclusive, eles partem do princípio da economia de mercado, o que quer ser um líder na economia de mercado, colocam alguns versículos bíblicos e jogam para o mundo cristão. E o que eu queria escrever no inverso, partir da Bíblia e trazer para a realidade não somente do mundo cristão, mas para a vida. E aí então eu peguei um personagem, Moisés, e vou trabalhando a vida dele e os princípios que ele vai ensinando para a gente de liderança, com os seus acertos e com os seus erros. E aí então comecei a trabalhar. Eu publiquei, não dizendo que ele está pronto, porque ainda tem tanta coisa para falar sobre liderança que eu não falei. Quem sabe tem um segundo livro depois. Mas a ideia era, bom, chega, 20 anos já chega, vamos ver o que vai acontecer. Tem que lançar.
Mas ele faz essa inversão do processo. Nós vamos falar mais sobre esse livro. Até ficou o convite para a gente falar mais sobre livros de educação financeira com autores cristãos. Você aqui que assiste o nosso programa, veja como passou muito rápido. Vou pedir uma última palavra aqui do pastor Pascoal e espero você nos nossos próximos programas. Pastor, uma última palavra para os nossos ouvintes. Querido, olha, eu quero dizer para você que Deus nos abençoa de muitas maneiras, tá? E a gestão financeira, segundo os propósitos de Deus, é uma bênção, porque Deus vai nos ensinar a ter o coração no lugar certo e a fazer as coisas certas para que a gente possa ter uma vida feliz. E isso é educação financeira, segundo os princípios de Deus. Pastor Pascoal, muito obrigado. Você que nos assiste, muito obrigado. Até o nosso próximo programa, Educação Financeira. Que Deus te abençoe.